No Papo Médico de hoje vamos falar sobre glaucoma. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, essa doença é considerada a maior causa de cegueira irreversível no mundo. De 2 a 3% da população brasileira acima de 40 anos possui essa doença ocular. Você sabe o que é glaucoma? Veja agora no Papo Médico. Para falar com a gente sobre glaucoma, recebemos aqui a doutora Maria de Fátima Camargo, oftalmologista graduada pela Universidade Federal de Goiás, especialista pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia em Catarata, cirurgia refrativa para correção de miopia, astigmatismo, hipermetropia e presbiopia e ceratocone. Mais de 25 anos de experiência e mais de 10 mil olhos operados. Cooperada da Unimed Anápolis desde 2000. Doutora Maria de Fátima Camargo, bem-vinda ao Papo Médico. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, esclarecendo um tema tão importante como o glaucoma. Então vamos iniciar sabendo o que é o glaucoma. Bom, o glaucoma a primeira coisa que é importante saber que é a principal causa de cegueira no mundo e é uma cegueira que poderia ser evitada. O glaucoma, ele também é chamado de ladrão silencioso do olho. Por quê? O que caracteriza principalmente o glaucoma é a pressão do olho, que aumenta, dando uma lesão no nervo óptico, e essa lesão no nervo óptico é irreversível. Então, e geralmente a maioria das pessoas que têm pressão alta no olho não sentem nada, só vão sentir quando já está num nível assim que já está bem avançado. Comprometendo a visão. Comprometendo. Por quê? Porque no glaucoma, a visão ela vai fechando de fora para dentro. E a pessoa às vezes está olhando reto e fala, não, estou enxergando tudo, mas ela não vai percebendo que é uma coisa que vai sendo mais lenta. E o campo de visão vai diminuindo até que ele chega numa fase mais avançada, que chama até um campo tubular, como se você estivesse olhando através de um canudinho assim. Caracteriza principalmente pressão alta no olho, com a lesão no nervo óptico e comprometimento do campo de visão, chegando à cegueira. E qual que é a causa do glaucoma? O glaucoma, ele tem basicamente dois tipos, tem o de ângulo aberto e o de ângulo fechado. As pessoas, geralmente, a partir de 40 anos, têm uma tendência de aumentar a pressão do olho, porque tem uns canalículos que chama ducto coletor, que ele, como se ele fosse, meio que eu falo que com a idade os nossos caninhos eles vão entupindo, e aí começa a subir essa pressão do olho, porque o líquido que chama humor aquoso não consegue circular tão bem dentro do olho, E também existem outros fatores, por exemplo, o formato do ângulo da córnea com a íris, tem gente que tem um ângulo mais estreito. Então, é o glaucoma de ângulo estreito, que ele é mais raro, mas ele é mais comprometedor, que são aqueles casos que, de repente, às vezes no meio da noite, a pessoa acorda com a pressão altíssima, aí esse caso, sim, cursa com muita dor, geralmente a pressão já está para 50, o ângulo fecha, que é esse ângulo onde tem o ducto coletor, que é esse caninho onde o líquido circula, fecha o ângulo e a pressão sobe e esse geralmente já cursa com uma sequela grave. Então, o ideal, principalmente a partir de 40 anos, é fazer a medição da pressão. Vai na consulta e mede a pressão e faz aquele exame, o básico pelo menos, do fundo de olho para dar uma olhada no aspecto do nervo óptico. Doutora, quando a senhora fala em pressão ocular, tem alguma relação com a pressão arterial do organismo, do corpo? Não necessariamente. Existe um líquido que circula dentro do olho que chama humor aquoso e essa pressão, na verdade, ela é ou uma deficiência na drenagem desse líquido, que é o mais comum, que são esses ductos que vão meio se estreitando, ou então uma produção em excesso. E até mesmo também alguns medicamentos, por exemplo, corticoide. Quem usa muito corticoide tem rinite, fica pingando aqueles remedinho no nariz, ele absorve e ele dá um inchaço ali naquele ângulo e isso atrapalha a drenagem desse líquido, que é o humor aquoso. E aí sobe a pressão também devido ao uso de corticoide. Então não tem essa relação de pressão alta
no corpo, exatamente, tem gente que tem pressão normal no corpo e a pressão do olho está alta. Mas a gente sabe que quando tem as duas coisas aí é ainda pior, né? Que aí já fica a circulação também prejudicada devido à hipertensão arterial. Doutor, e ainda falando sobre as causas do glaucoma, tem doenças secundárias que podem causar o glaucoma? Principalmente o diabetes, né? A gente sabe que quem tem diabetes, ele tem uma deficiência também da circulação do organismo como um todo. E no olho, a consequência disso também é induzir aumento da pressão intraocular. E, doutora, quais são os sinais do glaucoma? Como a pessoa percebe alerta ali? Então, é aquele negócio, nem sempre, né, ele tem esse nominho de ladrão silencioso justamente por conta disso, mas tem muita gente que sente, às vezes, sim, uma pressão lá no fundo do olho, né? Tem a pupila também, a pupila quando a pressão está um pouco alta, ela tende a ficar um pouco mais dilatada, não totalmente dilatada, mas não fica aquela pupilinha fechadinha, então fica já uma meia midríase que a gente chama. O olho mais vermelho, mais sensível com a claridade, que a gente chama fotofobia. E tem gente que tem até também sinal de lacrimejamento, fica lacrimejando mais, porque imagina que tem esse líquido dentro do olho, o humor aquoso, que ele está em excesso no olho. Então ele acaba extravasando de certa forma, dando uma epífora, que chama epífora, quando a pessoa fica lacrimejando assim mesmo, sem algum motivo qualquer, entendeu? Doutora, a incidência do glaucoma é mais para as pessoas a partir de 40 anos, né? Mas tem algum outro grupo de risco que se encaixa aí sobre essa doença? Sim. O glaucoma, ele cursa geralmente com pior prognóstico nas pessoas de raça negra, diabéticos, do sexo masculino também, pessoas que têm alta miopia também são mais propensas a ter, então é um grupo de risco, esses aí. E com história familiar, porque é uma história também, tem o fator genético. E doutora, como que é o diagnóstico dessa doença? O diagnóstico, ele é feito em consultório. Basicamente, hoje essa lesão do campo visual, que a gente sabe que é o exame assim, mais antigo e praticado, mas a gente sabe que o campo visual ele vai dar alterado somente depois de perda de 20% da visão. Então, nesse início, o padrão ouro mesmo de diagnóstico é com a tomografia de coerência óptica, que é o exame que avalia as fibras do nervo óptico. Porque a cegueira é justamente, você imagina que a gente tem um olho e tem um nervo óptico lá atrás. E o nervo é como se fosse o fio de energia que leva a mensagem para o cérebro. E com a pressão alta, o nervo óptico ele vai atrofiando. Então, o exame que avalia as fibras do nervo óptico é a tomografia de coerência óptica. E relacionar, porque a espessura da córnea, que é a paquimetria, ela tem também relação com a pressão do olho. Muita gente pergunta, quanto que é o normal da pressão do olho? O normal é entre 10 e 20, mas isso aí vai depender da espessura da córnea. Uma pessoa que tem uma córnea de 600 micras, por exemplo, até 21, 22 é considerado normal. Agora, uma pessoa que tem uma córnea mais fina, 480, às vezes 18 já é considerado alto. Então, é todo um raciocínio, sabe? Não tem assim uma receita mesmo. Tem que de boa, avaliar assim. individualmente cada avaliação paciente. Personalizada. Doutora, e o glaucoma tem cura? Como que é o tratamento? Então, o glaucoma ele não tem cura, mas ele tem o tratamento eficaz, né? Que hoje já existe uma gama enorme de colírios e mesmo em casos que às vezes a gente não consegue controlar com o uso de colírios, podem ser feito aplicação de laser ou então outras cirurgias, inclusive hoje já existe um stent que é colocado nesse ângulo, né? Que faz uma redução muito boa da pressão intraocular. O stent, que a gente já conhece, que tem um stent para veinha, né, que põe no coração quando a pessoa tem um infarto. Então, hoje já existe essa tecnologia, é fantástico, assim, que a gente coloca lá no ângulo e abaixa até 8 pontos de pressão, porque acaba que esses colírios de pressão, o paciente ele começa a aderir bem, mas aí depois com o tempo, às vezes com a idade, o paciente esquece de pingar. E sempre, todo colírio para glaucoma, querendo ou não, ele deixa o olho mais ressecado, o olho mais vermelho, irritado, a gente tem que estar trocando, manuseando aquilo ali. Então, chega a alguns casos que realmente tem que fazer a cirurgia e resolve bem.
A gente sabe que não controla, porque é uma coisa que já está na genética da pessoa, não cura totalmente. Tem que estar fazendo sempre acompanhamento. E como prevenir o glaucoma? Então, aí para prevenir tem que fazer a consulta, no mínimo uma consulta anual, com o exame completo de pressão, né, medida da pressão, e uma avaliação tridimensional do nervo óptico, que é o exame do fundo de olho. Recomendada a partir dos 40 anos. Recomendado. Em condições normais. Na verdade, assim, é bom todo mundo tem que, a partir mesmo do teste do olhinho, né, quando a gente faz o teste do olhinho, a gente já dá uma avaliada com a pupila dilatada, lá no fundo do olho, para ver justamente o nervo óptico, né? Então, todas as idades, mas principalmente a partir de 40 anos, quem tem história familiar, principalmente. Doutora, e também nós estamos no mês Junho Violeta, que é uma campanha de alerta ao ceratocone. Explica pra gente o que é o ceratocone. Então, o ceratocone, ele atinge muito a população jovem e ele cursa com uma deformidade da córnea, que é essa lente que a gente tem na face anterior do olho, causando um astigmatismo que vai perdendo o controle, vai aumentando muito rápido devido a uma deformidade da córnea, devido a uma diminuição na elasticidade da córnea. É uma córnea que é muito mole, vamos falar assim, ele tem uma elasticidade muito grande e ele vai deformando. E com isso, a visão vai piorando, o foco de visão. É a principal causa de transplante de córnea em pacientes jovens. Então, já desde 2018 foi lançada essa campanha de conscientização, porque as pessoas não têm muita noção e hoje a gente sabe que a incidência de ceratocone é cerca de 20% da população. Antes, né, existia um mito assim que era 5%, 1%, mas os últimos trabalhos eles demonstram que é em cerca de 20%. Eu faço muito diagnóstico de ceratocone porque eu vou fazer os exames para cirurgia refrativa e acaba que 20% dos pacientes que querem fazer cirurgia refrativa não podem fazer porque tem um ceratocone e a córnea é fina, né? Então existem tratamentos que a gente paralisa a doença, porque se a córnea for afinando, além de perder o foco de visão, pode até vir dar uma ruptura da córnea, então é uma perfuração que chama hidrópsia. Então, a campanha de Junho Violeta é para conscientizar as pessoas dessa doença e a gente sabe que, embora a carga genética é importante, ela está muito relacionada com o fato de coçar. Então, a mensagem principal da campanha é que a gente não deve coçar o olho. Se está com coceira, é bom procurar o médico para ver a causa e tratar, porque pode ser já um fator para desencadear o ceratocone e acabar tendo que fazer uma cirurgia de transplante. Agora, o ceratocone hoje, graças a Deus, 90% dos casos a gente consegue controlar a doença sem precisar do transplante de córnea. E como você colocou pra gente a respeito da coceira, esse tempo seco, ele é propício para isso, né? A questão de alergias, né? Irritação do olho, então acaba direcionando para essa ação aí de coçar. E até o tratamento assim, de manutenção que a gente passa, ainda mais aqui, né? Centro-Oeste, Anápolis, muito seco, é o uso do colírio lubrificante, né? Nessa época. Ele mantém a córnea sempre hidratada, que isso é um fator para diminuir as crises alérgicas. E se der a crise alérgica também, sempre tem um colíriozinho antialérgico ali em mãos, né? Doutora Maria de Fátima, muito obrigada por suas explicações, a sua participação aqui no Papo Médico, falando pra gente sobre saúde ocular. De nada. Gostou do nosso programa? Deixe aqui a sua opinião. Quer participar do Papo Médico? Coloque nos comentários sua dúvida, sugestões de temas. No Papo Médico você tem informações importantes sobre saúde, com médicos especialistas no assunto. Muito obrigada e até o próximo Papo Médico!